Este outono de 2022 vem-se caracterizando por ser particularmente chuvoso, quase que me apetecia dizer invernoso, o que é ótimo. Depois da longa seca que o país tem atravessado, esta chuva é fundamental para de novo encher as albufeiras das nossas barragens, é crucial para a agricultura. Mas, em boa verdade, tem também um aspecto pernicioso, nomeadamente para a equipa dos caminhos da história. Temos vindo tentar a passar entre os pingos da chuva, e são pingos bem grossos, que nos têm vindo a fazer, enfim, com que os episódios que queremos gravar sejam muito condicionados. E o dia de hoje não foge à regra destas últimas semanas. E por isso, enquanto não temos condições para gravar, melhor é procurar aí um abrigo. Vamos até um dos túneis da cidade. E quando falamos em túneis no Porto, de imediato nos ocorre aquele que é um dos mais extensos, também fabulosos e históricos túneis da cidade. Estamos aqui na Praça Gomes Teixeira, aquela que é popularmente conhecida como a Praça dos Leões, e aqui temos uma pequena estrutura granítica que passa muitas vezes despercebida e que, no entanto, é a porta de entrada de um fabuloso túnel. Se eu entrar aqui, entro num túnel que me leva até a Arca d'Água. Sim, até a Arca d'Água. É um túnel que tem uma curiosa história por trás. A necessidade que o Porto tinha no século XVI de água. A cidade confrontava-se com um grande crescimento, decorrente em grande parte da dinâmica comercial, marítima, da expansão portuguesa. O Porto tinha crescido muito e os habitantes confrontavam-se com essa falta do líquido precioso e vital. E sonhavam em trazer água de um riquíssimo manancial, água em abundância e de grande qualidade que brotava em Paranhos, o manancial de Paranhos. Para isso era preciso construir um aqueduto. E os poderosos, apesar dos pedidos da população e da Câmara, a coroa não respondia a esse pedido. Curiosamente, é com a união dinástica, com o período em que estamos sob o domínio dos Filipes, que logo em 1597 se vai dar início à construção desse aqueduto. Um aqueduto subterrâneo, exatamente para preservar a qualidade da água, para que ela não fosse conspurcada, suja. E é assim que é construído, ao longo de um subterrâneo, esse aqueduto que vai trazer a água desde Paranhos, aquele local que ficará conhecido como a Arca d'Água, até ao centro da cidade. Um aqueduto que, nos finais do século XIX, irá alimentar a famosa Fonte dos Leões, que deu o nome popular a esta praça. A partir deste sítio, a água é conduzida por condutas de pequena dimensão, mas até aqui, até esta porta, temos um túnel que permite, de facto, que uma pessoa possa caminhar até a Arca d'Água. Mas a porta está fechada e por isso vamos ter que procurar outro túnel para nos abrigar desta chuva que está a regressar.
O túnel para a Arca d'Água estava fechado, o mesmo não se passa com este. Também uma estrutura bem antiga. Encontramos-nos na zona histórica da cidade do Porto e este é um túnel que está permanentemente aberto. Aliás, é um local de passagem entre a Rua Saraiva de Carvalho e a histórica Rua Chã. Em rigor, esta é uma passagem inferior a um conjunto de edifícios. As casas aqui estão muito contíguas e esta é uma antiquíssima passagem. A viela da Rua Chã. A Rua Chã, que, ao contrário desta viela, ou era no passado, uma rua muito ampla. Em boa verdade, uma estrada. Nos finais do século XIII já era designada como as Chás das Eiras. E tinha a ver com essa circunstância de nos encontrarmos na saída do Porto. Mais do que uma rua, era já uma estrada. A estrada para quem, saindo do Burgo, se dirigia para Nascente, para Penafiel, para Valongo, para Trás-os-Montes. E era relativamente larga, plana, só depois é que começava a subir para a Batalha, e calcetada. E por isso, uma rua chã. Bom, mas esta viela, hoje a travessa da Rua Chã, teve já uma outra designação. Foi a viela da cadeia. E com efeito sabemos, do ponto de vista documental e histórico, que aqui, nas proximidades, existiram vários espaços prisionais. O alojube eclesiástico ali, já na Rua Escura. A própria Torre dos 24 funcionou pontualmente como cadeia. E não é por acaso que aqui, muito próximo, temos também a Rua do Cativo. Mas que cativo? Que preso terá sido esse para ficar com tanta fama que até está na origem da designação da rua? Não sabemos. Daqueles mistérios do Porto. Um mistério que aqui nesta zona é adensado por estes túneis. Mas também não é neste. Não vamos obrigar. Estamos agora naquele que é um dos mais curiosos túneis da cidade do Porto, apesar de ser também um dos mais escondidos e desconhecidos. E, no entanto, estamos junto de lugares bem icónicos e muito concorridos do Porto. Estamos a 2 passos da Praça de Liege, da Avenida Brasil e da zona da Foz Velha. Estamos na Rua do Túnel, e do túnel percebe-se porquê, porque estamos, de facto, no interior de um túnel. A sua origem prende-se com a circunstância de, entre 1878 e 1914, o Porto ter tido um meio de transporte muito, muito curioso, que de resto alguns hoje classificam como a primeira experiência do metro de superfície da cidade. Ficou popularmente conhecido como a máquina. E a máquina porque, de facto, se tratava de um meio de transporte que era puxado por uma pequena locomotiva a vapor. Estamos a falar de transporte em carris. Mas essa pequena locomotiva a vapor era como que disfarçada, ela própria em forma de carruagem, e puxava 2 ou 3 outras carruagens. No seu aspecto, estas carruagens até de algum modo se assemelhavam aos carros elétricos, que de início ainda não eram elétricos, eram puxados por animais, e depois serão, mais tarde, eletrificados. Aliás, vai ser o carro elétrico que vai fazer uma grande concorrência à máquina e acabará, de facto, a partir de 1914, por levar ao seu encerramento. A máquina que tinha como grande linha um trajeto que partia da Boa Vista, descia uma boa parte da avenida da Boa Vista, depois, já próximo do Pinheiro Manso, fletia em direção à Ervilha e à atual Praça do Império, e descia até à Foz Velha, até ao lugar de Cadoços. Ora, era a partir de Cadoços que depois, numa segunda fase, esta linha da máquina
avança em direção a Matosinhos. Mas, enquanto o elétrico avançava ao longo da Avenida Brasil e Montevideo, junto ao mar, a máquina avançava um pouco mais para o interior, mas tinha aqui na Foz um importante obstáculo natural. Uma elevação, o Monte da Senhora da Luz. Ora, para vencer esse monte, a máquina não subia o monte. Foi perfurado este túnel que permitia então a passagem da máquina. Estamos, por isso, perante um túnel que na sua origem era um túnel ferroviário. Contudo, a partir de 1914, com o fim da máquina, o túnel foi transformado num túnel rodoviário que serve aqui a rua, que, em boa verdade, não tem saída. Um imponente túnel para um conjunto de moradores. E é um belo túnel, mas não se apercebem disso. Mas, até dada a proximidade do mar e num dia tempestuoso como este, um túnel muito frio. O melhor é procurarmos outro. Deixamos para trás a Foz e regressamos ao centro histórico. Estamos mais precisamente na Ribeira, no túnel da Ribeira. Deixamos um túnel ferroviário, embora se tenha tornado depois num túnel rodoviário, e estamos agora num túnel exclusivamente rodoviário. Aliás, em boa verdade, aquele que é considerado o primeiro grande túnel rodoviário do nosso país, inaugurado em 1952. Um túnel com 200 metros de comprimento e que perfurou o Morro da Sé, o granítico Morro da Sé, um feito que permitiu ligar a zona ribeirinha e poente da cidade do Porto à zona nascente. É, na época, considerado um grande feito de engenharia, tanto que a data escolhida para a sua inauguração foi um feriado, aquele que era o grande dia festivo do regime de então, a ditadura nacional, o 28 de maio. E não só foi inaugurado nesse dia, como veio o próprio Presidente da República de então, o General Craveiro Lopes, que veio inaugurar esta estrutura. Um túnel que demorou 5 anos a ser aberto. As obras tinham começado em 1947 e estenderam-se até esse ano de 1952. Mas, curiosamente, esta zona já tinha conhecido um outro túnel. E não era rodoviário. Era um túnel ferroviário. Com efeito, a chegada do comboio à cidade do Porto nos finais do século XIX fez com que fosse de imediato desejado e concretizada uma linha ferroviária, um ramal que, saindo de Campanhã, se ligava à Alfândega. A Alfândega Nova, que poucos anos antes havia surgido nas margens do rio e que era um importante local de chegada e partida de mercadorias. Era vital que o comboio chegasse aqui. E por isso foi feito esse ramal, desenvolvido ao longo aqui das encostas do Rio Douro, perfurando aqui e ali, dando origem a pequeninos túneis de pouco mais de 20 metros. Mas depois, quando o ramal começava a descer e se dirigia para a Alfândega, ele entrava num extenso túnel. 1320 metros de comprimento. Esse túnel que esteve ao serviço deste ramal entre 1888 e 1989. 101 anos de existência desse túnel. Um túnel que, em boa verdade, ainda existe. Mas onde é que ele se encontra? Pois bem, aqui mesmo, sob o túnel rodoviário, temos o túnel ferroviário. É um extenso túnel esse,
tal como este. Mas não é aqui que nos vamos abrigar. A chuva continua a cair, mas este túnel é muito ruidoso, como já se aperceberam. Vamos procurar um túnel mais calmo. Há túneis antigos, mas há também túneis recentes na cidade. Aliás, muitos deles não são propriamente túneis, mas passagens inferiores de extensos viadutos. No meu caso aqui deste, junto à Quinta da Bom Joia, encontramos sob a via de cintura interna, entre o Estádio do Dragão e a Ponte do Freixo. Mas este túnel guarda-nos um vestígio patrimonial muito interessante e muito antigo, que nos faz recuar há exatamente 300 anos, 1722, mais precisamente ao dia 21 de março, quando aqui, neste local, acontece aquele que é um dos mais famosos milagres de Nossa Senhora de Campanhã. Sim, nessa altura a freguesia ficava ainda afastada da cidade e era também corrente a velha máxima de santos da casa não fazem milagres. E por isso, quando havia graves problemas no Porto, a cidade socorria-se não dos santos locais, mas do Senhor de Além, que ficava em Vila Nova de Gaia, do outro lado do Douro, do Senhor de Matosinhos, a muitos quilómetros de distância, e também a Nossa Senhora de Campanhã, particularmente quando havia secas. E era isso que estava a acontecer em 1722. Uma longa seca que há muitos meses afetava a cidade. E por isso fez-se uma procissão. Uma procissão que levou a imagem de Nossa Senhora de Campanhã, desde a sua igreja, até ao Porto, para pedir que chovesse, que a água voltasse à cidade. A procissão foi, regressou debaixo de muito sol e não chovia. Mas cansados, a determinada altura, os homens que traziam o andor vão começar a ter dificuldades e neste lugar vão mesmo acabar por deixar cair a imagem de Nossa Senhora de Campanhã, que se vai quebrar. Uma das suas mãos parte-se. Retome rapidamente a marcha, mas miraculosamente do local onde tinha caído a imagem vai surgir uma fonte. Daqui irá brotar em abundância água que irá minimizar essa seca daqui, nesta zona, nos arrabaldes do Porto. Um milagre famoso que fez com que já mais recentemente, aqui nas proximidades, fosse também erguida uma pequenina capela e um cruzeiro de devoção a Nossa Senhora também da Fonte, recordando este milagre. E tudo isto se passa aqui, debaixo deste viaduto, deste túnel, a velha fonte, um aqueduto, mas é um túnel algo ventoso. Vamos procurar outro. Este é o edifício Palmeira. Foi construído aqui na esquina da Rua Oliveira Monteiro com a Rua Nossa Senhora de Fátima no início da década de 80 do século passado. Veio substituir um velho palacete que aqui existia, uma estrutura que havia sido erguida nos finais do século XIX e que possuía uma velha palmeira. Aliás, o edifício ficou com esta designação porque o projeto impôs que essa velha árvore dessa espécie tivesse que ser preservado. E a verdade é que ela se manteve aqui até há muito pouco tempo. A recente praga do escaravelho que fez destruir uma boa parte das palmeiras existentes na cidade do Porto, fez também aqui refletir. E hoje o edifício Palmeira
já não tem essa velha árvore que lhe deu o nome. Aquilo que a lenda que, entretanto, aqui se foi desenvolvendo, diz que a questão da preservação da palmeira foi imposta pelas últimas proprietárias do palacete, duas irmãs muito idosas, que quando deixaram o palacete aos seus herdeiros, disseram que podiam fazer o que bem entendesse com a propriedade, mas que a palmeira teria que ser mantida. Mas eu disse-vos a lenda que existe em torno deste prédio. E porquê? Porque existe a ideia na cidade do Porto que este prédio está assombrado. Sim. No seu interior ouvem-se ruídos. Por vezes há vibrações. Acontecem coisas estranhas dentro do edifício Palmeira. E porquê? Bom, aquilo que a lenda nos conta é que essas duas senhoras, as últimas proprietárias do palacete, ali na passagem do século XIX para o século XX, quando ainda eram jovens, estas duas irmãs, muito próximas uma da outra, tinham-se apaixonado pelo mesmo homem. O jardineiro que tratava da propriedade. Mas para que uma não ficasse contente e outra triste, decidiram assassinar o jardineiro. Ele não ficaria para nenhuma delas. E depois colocaram o seu corpo lá no terreno, no jardim, e sobre ele plantaram a palmeira. A palmeira que por isso ficaria ali permanentemente a selar, a esconder o seu crime. Só que o fantasma do jardineiro anda por aí e por isso esses ruídos, essas vibrações, essas coisas mal explicadas. Mas será mesmo assim? Há uma outra explicação que nos poderá, enfim, lançar uma luz sobre estes estranhos fenómenos. É que o edifício Palmeira ergue-se sobre um túnel. Sim, o antigo túnel ferroviário da linha do Porto à Póvoa, aqui junto ao Liceu Carolina Michaelis. É hoje um túnel que continua a ser usado da linha do metro. Este túnel, passando debaixo do prédio, com a passagem de comboio ou das viaturas do metro, esse sim é que provavelmente provocarão essas trepidações, esses ruídos abafados. E não temos por isso que explicar com o fantasma do jardineiro. E um túnel aqui embaixo, com fantasmas. Vamos ao túnel? Não, até porque entretanto ficou bom tempo e por isso estão agora reunidas as condições para finalmente podermos gravar o nosso episódio. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.